Acabou Fluminense e Flamengo. Um jogo 0-0, jogo muito físico, um jogo bastante pegado ali, muitos erros de arbitragem também, a gente vai falar sobre isso. É a eliminação do Fluminense, que pra mim, né, já estava eliminado por conta aí do mau desempenho nesse começo de Campeonato Carioca. Jogou bem contra o Vasco, se recuperou ali, pelo menos mostrou alguma coisa, e a gente não vinha vendo nada que desse qualquer tipo de perspectiva pro torcedor do Fluminense. Se recuperou um pouco ali. Hoje fez um jogo pau a pau com o Flamengo, a gente pode dizer isso, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, depois que você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, participar. Se você não me conhece, sou o Bruno Ferreira, esse é o canal do Bruno Ferreira, um canal de torcedor do Fluminense, e eu conto aqui com a sua participação para você falar o que você pensa, deixar aqui seu like, sua crítica, sua participação. Mas vamos falar do Fluminense aí nesse Fla-Flu, o primeiro Fla-Flu do ano. Um jogo, cara, o que a gente poderia esperar de um jogo como esse? O Fluminense, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, os dois hoje jogaram o que se espera de um clássico, pelo menos na parte de rivalidade. O jogo foi muito mais físico do que técnico para os dois lados. O Fluminense começou bem, começou pressionando, começou marcando em cima. Mas, assim, o grande problema hoje que a gente vê do Fluminense é uma coisa que incomoda e a gente não vê muita perspectiva de mudança, é a falta de criação. Mais uma vez o Fluminense passou o jogo inteiro se defendendo bem, porque é uma característica dos times do Mano Menezes, se defender bem. Isso marcou o 2024 do Fluminense com o Mano Menezes, sair daquela loucura que era com o Diniz, e aí tô fazendo a ressalva aqui, bem específica na parte defensiva. Aquela loucura que era com o Diniz, assim, de atacar e criar muitas chances, mas de tomar muitos gols ali, porque era um time que não é que se defendia mal, mas era um time muito mais focado em criar oportunidade. O trabalho do Mano Menezes parece que vira isso de cabeça para baixo, e a gente faz totalmente o contrário. A gente quase não toma gols, mas também a gente não cria nada, e acaba ficando que o Fluminense joga um jogo às vezes muito monótono, às vezes um jogo muito burocrático, às vezes um jogo ruim de assistir, tá? Hoje o grande atrativo desse jogo foi a parte física, a rivalidade, os jogadores todos jogando, se entregando em campo, e a gente viu isso, e não tem como a gente criticar hoje, pelo menos o time na parte de entrega. O time se entregou. Você viu ali, o Canóbio quase foi expulso ali porque discutiu com o quarto árbitro, apanhou o jogo todo, correu o jogo todo também, não só ele, mas o time do Fluminense hoje fez isso, o Arias também correu muito. Então, a parte de entrega não tem como reclamar. O Fluminense fez a parte dele hoje nesse sentido. Mas a parte técnica, o Fluminense ainda deixa muito a desejar. E uma questão que eu queria muito falar, cara, que tem muita gente criticando, ou pelo menos, assim, tratando essa fase aí do Germancano como um momento que ele tá muito abaixo daquilo que se espera. A grande verdade, cara, é que o Germancano ele não vai funcionar com o Mano Menezes. Não vai funcionar. O Germancano ele precisa de um time que crie oportunidades e que ele tenha ali a bola para poder tentar 5, 6, 7 vezes no jogo e acertar 2, acertar uma, e ter aquele aproveitamento altíssimo que ele teve com o Fernando Diniz em 2022 e 2023. Com um time que cria uma bola por jogo, a menos que ele tenha um aproveitamento de 100%, a gente não vai ver um Germancano como viu em 2022 e 2023, cara. Vai ser impossível. Jogando dessa maneira, criando pouquíssimo como cria, fica parecendo fica parecendo que o Germancano tá se escondendo no jogo, ou que ele tá muito mal, ou que ele quase não apareceu. Mas não é isso, ele é um jogador de área, ele é um jogador de finalização. Se um time não cria oportunidade de finalização, não tem como cobrar o Germancano, não tem como cobrar desempenho dele. Hoje, mais uma vez, a gente viu o Germancano voltando para trás do meio-campo para tentar buscar jogo. O time não consegue criar absolutamente nada. E não é porque jogou contra o Flamengo, tá? O Flamengo é um time tecnicamente muito qualificado, tem bons jogadores, tem um bom técnico, tá num bom momento, mas vai além disso, o Fluminense não conseguiu criar contra o Boa Vista, o Fluminense não conseguiu criar contra o Volta Redonda, o Fluminense tem dificuldades contra qualquer time. Desde o ano passado a gente vem observando isso, são pouquíssimos momentos ali de criação, de boas jogadas, defensivamente sempre muito sólido, mas do meio para frente a gente não vê quase nada acontecendo, salvo algumas vezes que o Keno pega a bola ali na lateral, ou o Serna, ou agora com o Riquelme. O Riquelme
coloca ali, às vezes, o jogador, coloca o atacante ali na cara do gol para tentar alguma coisa, mas fora isso, o Fluminense não cria quase nada. E aí não tem como exigir, não tem como esperar qualquer coisa do Germancano, além de uma tentativa ou outra de chutão ali, ou alguma coisa que ele consiga tirar um coelho da cartola, como foi no jogo contra o Vasco. Mas fora isso, não vai ter como a gente esperar um desempenho dele parecido com 22 e 23. Mais uma vez eu digo, cara, a minha opinião ela vai ser dificilmente alterada. O 2025 do Fluminense não pode ser com o Mano Menezes, tá? O jogo contra o Vasco empolgou, o Fluminense jogou um pouco melhor, dominou o jogo ali no segundo tempo principalmente, foi bem, fez um bom jogo. Mas a gente não pode pegar e por conta de um bom jogo, a gente esquecer que o Mano Menezes é um técnico que tem características que não se enquadram naquilo que a gente quer ver. E a gente não pode entrar no Mundial de Clube jogando dessa maneira. Se a gente já tá tendo dificuldades para criar contra um Flamengo, que, assim, tá numa boa fase, mas hoje não fez um grande jogo, contra um Madureira, contra o Volta Redonda, cara, que Fluminense a gente vai colocar em campo no Mundial de Clubes? Para mim, não tem condições a gente ter o Mano Menezes mais. Para mim, assim, já falei, enquanto ele não sair, eu vou fazer os vídeos aqui com esse hashtag Fora Mano que tá aqui em cima e esperar, porque eu sei que isso vai acontecer, tá? Eu acho que o jogo do Vasco segurou muito o Mano Menezes. O jogo de hoje, eu não digo que a culpa seja totalmente dele, é um jogo muito físico mesmo. É um clássico, né? Empatar com o Flamengo é normal, assim, tá dentro do esperado. Mas o complicado é você empatar sem dar um chute no gol. Essa que foi a realidade do Fluminense hoje. Daqui a pouco tem a coletiva do Mano Menezes, a gente vai acompanhar aí também. Quero saber aqui a sua opinião, quero saber o que você acha. Vamos ver a coletiva, vamos entender o que o Mano Menezes tem para falar da coletiva de hoje, como que ele enxergou esse jogo. Vou colocar aqui o áudio da Flu TV para a gente poder acompanhar. E vamos ver a coletiva aí do Mano Menezes. Boa tarde, Mano. Eu queria primeiro uma atualização sobre o Thiago Silva, o que aconteceu com ele. Ele sentiu uma contusão, mas se tem alguma coisa. E perguntar sobre a questão... Foi um jogo muito pegado, de muita briga, mas que faltou um pouco de agressividade, de finalização, especificamente para o Fluminense. Qual a sua análise dessa partida? Bom, boa tarde a todos. A gente imaginava um jogo como ele foi, né? Enfrentamos um adversário de bastante qualidade, avaliado por vocês aí como um dos melhores times do país. E a gente sabia que o jogo ia se colocar mais ou menos como ele se colocou, né? Então, tivemos uma organização que julgamos ser a base de tudo para enfrentar um jogo grande como esse. A equipe se comportou bem em termos de organização. E se faltou um pouquinho mais na frente é porque não foi possível fazer ainda. Mas vai ser possível logo, logo. As duas equipes tiveram poucas conclusões, porque os sistemas defensivos se sobrepuseram aos ataques. Talvez em função também de ser um jogo em início de temporada, você tem algumas limitações. Mas não foi porque as equipes não quiseram, foi porque realmente elas não conseguiram. A gente teve um início de jogo melhor, que talvez possibilitou essa chegada com um pouco mais de qualidade à frente para concluir, mas não conseguiu fazer tão bem, pois o Flamengo cresceu, controlou mais o jogo, a gente ficou com menos bola, e com menos bola sempre é mais difícil de você chegar lá e construir. Final do jogo, o jogo ficou mais aberto, a gente teve alguns contra-ataques que, na minha opinião, se bem aproveitados, poderiam dar um resultado de vitória, mas acho que foi justo pelo que apresentaram as duas equipes, e vamos seguir mantendo chance de classificação, que era outro aspecto importante, passar pelo segundo clássico mantendo essa condição ainda. Então vamos em frente, vamos trabalhar uma semana cheia agora com uma possibilidade boa de recuperar bem em 2 dias, depois trabalhar bem para enfrentar o Nova Iguaçu, que é o nosso próximo compromisso. Questão de Thiago Silva ainda não temos, porque o gramado está muito duro. Todos os jogadores, de um modo geral, estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida
explicou que no início da temporada é colocada uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso, né? Então, todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez ele tenha, né, também sofrido alguma coisa, acredito que com essa característica. Mas em relação ao que pode vir pela frente, aí vamos ter que fazer o nosso departamento médico fazer uma avaliação e depois nos posicionar. Acredito que não seja tão grave, e a gente, até com a experiência da primeira vez, não passou do limite para não agravar e, consequentemente, não ter um tempo tão grande de recuperação como foi outra vez. Mas o mais importante é que Freitas entrou bem, a defesa estava bem posicionada, rendeu bem. Ignácio foi bem. Então, isso dá uma tranquilidade para quem estiver em campo poder atuar bem. Eu acho que isso é o mais importante. Mano, boa noite. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Queria que você comentasse mais para o lado das substituições. O que você tinha de ideia com elas? A primeira, principalmente ali do Freitas, né, que você acabou de comentar, que entra no lugar do Thiago Silva. Se foi mais por característica, porque você tinha o Thiago Santos, que também jogava pelo lado esquerdo, que era um titular do seu time e que hoje foi para o banco. E também outra que é sobre o Serna, que entra no jogo muito físico, que carecia mais de criação, se não dava para... Por que você não escolheu o Keno, por exemplo, que é um jogador mais de 1x1, mais que vai para o fundo para finalizar as jogadas? Obrigado. A questão de Freitas é porque a gente encerrou o primeiro tempo com dificuldade de saída de bola de trás, né? E a gente não pode ficar chutando a bola para frente, porque aí dá a bola para o adversário e você fica tomando uma pressão desnecessária. Então, por ser um zagueiro canhoto, e quando nós fomos buscar um zagueiro, escolhemos um zagueiro canhoto exatamente para poder fazer melhor a construção de trás, que é extremamente necessário hoje no futebol. Então, mudamos um pouco, baixamos Guga, empurramos Freitas um pouquinho... Freitas não. Fuentes um pouquinho mais à frente, e conseguimos, no segundo tempo, sair com ela mais tocada de trás, que... Então, a escolha foi por isso. Escolhas são escolhas, né? A gente tem do lado de lá um lateral que apoia muito e que, pela característica de jogo de Canóbio, isso não aconteceu tantas vezes. Então, a gente manteve a característica, porque a gente sabe que se der o lado para os dois laterais do Flamengo, e quando o Ayrton entrou mais ainda, a gente pode perder o jogo ali. E foi num cruzamento que Fábio fez uma defesa espetacular, uma jogada de lado, porque a característica do jogo é muito bem construída para fazer isso. Então, para a gente bloquear esses lados, era um dos fatos importantes do jogo. Mano, aqui, Yuri Duque, do BTB Esportes, boa noite. Olhando a tabela de classificação do Campeonato Carioca, a gente observa que, dentre os 4 grandes, apenas o Fluminense não está na zona de classificação ainda para a segunda fase do Cariocão. E o que acontece? Queria saber de você em relação a isso. O Fluminense já passou por todos os clássicos que tinha pela frente, agora enfrenta outras 2 equipes. Diferente disso, queria saber se, de alguma maneira, você vê isso como um ponto positivo para conseguir essa vaga. E segundo, de alguma maneira, o árbitro atrapalhou a partida de hoje. Queria saber um pouco da sua concepção. Vi em diversos momentos se reclamando bastante ali com a arbitragem do jogo, para você dar uma avaliação, por favor, se puder, é claro. Bom, a gente não está ainda porque a gente deixou escapar pontos que, geralmente, os grandes não deixam escapar tanto. Nosso início foi um pouco mais abaixo do que os demais, né? Mas, se continuarmos como estamos indo nos últimos jogos, acho que podemos alcançar a nossa vaga aí na última rodada. Vamos por partes, vamos nos preparar bem, vamos tentar vencer o Nova Iguaçu, que é o nosso compromisso em casa. Acho que a gente já mostrou alguma coisa para o torcedor que ele pode confiar na equipe, o torcedor voltar no número maior ao Maracanã. A gente fez um bom clássico com o Vasco, fez um clássico parelho jogado com o Flamengo hoje. Em termos de comportamento, a equipe já conseguiu, né, mostrar que merece esse crédito. Então, todos juntos, mais fortes,
podemos sim atingir o nosso objetivo. Eu não gostei da arbitragem. Terminou o jogo passado aqui, nós empatamos com o Boa Vista e o árbitro era o mesmo. E quando eu encontrei no corredor, eu parabenizei porque acho que o jogo tinha sido arbitrado de forma muito correta e nós não tínhamos nada para reclamar, apesar de termos empatado com o Boa Vista. Mas hoje ele não usou o mesmo critério para as duas equipes. Teve uma falta muito feia para matar um contra-ataque no primeiro tempo, por trás, ele não pegou cartão. Teve falta no Canóbio, que o Canóbio vai entrar na área, passou pelo Wesley, tomou quase um ipom, não marcou. E na última bola do jogo, que a gente ganhou a bola aqui, faltando 30 segundos para terminar o tempo que ele mesmo estipulou, ele marcou a falta e terminou o jogo. Então, assim, a gente quer o mesmo critério, a gente quer o pênalti que a gente acha que foi no Canóbio lá no jogo do Botafogo, porque é marcado para as outras equipes. E estamos jogando um campeonato parelho e esses detalhes decidem uma classificação. E a gente só quer isso. Então, hoje não, a gente não ficou satisfeito, não. Oi, Mano. Tudo bem? Podia estar melhor, né? 3 clássicos, né? Cada um com resultado distinto. Jogaram contra o Botafogo, a gente sabe, tem a questão do grama sintético, perderam por 2-1, tiveram forças e superaram, pelo mesmo placar, viraram contra o Vasco, e hoje empate contra o Flamengo. Faltam 2 jogos no Campeonato Carioca, que teoricamente são contra equipes mais fracas, que foi onde você já tocou, que o Fluminense meio que se enrolou ali para vencer as partidas contra o Nova Iguaçu e contra o Bangu, e no meio dos 2 jogos, tem a estreia da Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, né? Como é que está o nível do teu time? O que eu quero saber de você é o seguinte, foram 3 clássicos, né? 3 jogos pesados. Como é que você faz uma avaliação do Fluminense? Até porque agora o Fluminense entra com esses 3 jogos, digamos, contra equipes de um patamar menor, tendo que vencer no Carioca para poder chegar à fase semifinal e na Copa do Brasil, obviamente, porque é jogo único de mata-mata, Mano. Bom, eu procuro sempre respeitar todos, para não ficar aqui fazendo uma estimativa que, às vezes, o jogo em si, lá dentro, não confirma, né? Nós já fizemos jogos contra equipes consideradas menores, jogos parelhos, em que notamos que eles também apresentaram futebol bem jogado. Então, não tem ganhar jogo na véspera, a gente não acha isso que vai ter facilidades. Na verdade, nós não podemos interferir nisso. Nós podemos interferir na nossa produção de equipe, e acho que é visível que ela vem melhorando nos últimos jogos. E o caminho é esse, a gente já está melhor preparado fisicamente. Quando você começa a estar melhor preparado fisicamente, você começa a ganhar as disputas, os duelos individuais, e isso vai dando consistência para você estabelecer um jogo coletivo de mais qualidade. Pode parecer desculpa, mas não é. Quando, na comparação, atleta por atleta, você tem 45, 60 dias de trabalho, contra um atleta com 2 semanas de preparação, você sempre chega a uma fração de segundo atrasado. E todos sabemos que isso cientificamente é comprovado. Essa fração de segundo atrasado faz com que você não ganhe um arranque para receber uma bola na frente. O passe é mais justo, é mais no homem. Fica mais fácil para o adversário te marcar porque ele está mais inteiro. E todo mundo sabe que, às vezes, quando você está tendo um pouco de dificuldade no jogo, quando você tem força de equipe nos últimos minutos, você atropela, pressiona e faz o gol da vitória. Quando você não está preparado, você não consegue atropelar. O jogo fica morno, o jogo fica parado, o jogo fica devagar, como ficou lá em Cariacica. A gente não tem força para fazer o que geralmente se faz quando você tem mais investimento, mais jogadores, mais qualificados tecnicamente. Então, essas primeiras rodadas foram muito ruins para a gente nisso, mas, graças a Deus, passamos por ela. E acho que estamos num estágio aí de 60%, mais ou menos, que já dá uma condição para a gente entregar alguma coisa melhor. Para encerrar, Mano. Mano, boa noite. Leandro Quintela, do Resenha Tricolor 1902. Mano, em jogos como esse, que os times se neutralizam praticamente, né? As defesas sobressaem aos ataques, faz falta aquele 9, aquele cara que
faz o pivô para quem vem de trás, que ganha uma bola aérea, que possa ser decisivo. E a Fluminense nas redes sociais fala muito desse 9. Pô, será que vai chegar o 9? Não vai chegar o 9? E eu queria perguntar a você se você pediu esse jogador e se, ou se não, ou se sim, né? Quais seriam as características do 9 que você gostaria de ter no Fluminense? Porque a gente não tem no nosso time um jogador com essas características que eu falei. Estaria no seu pedido? Eu não costumo abordar essas questões publicamente, em respeito aos jogadores que tem. Seria muito deselegante eu ficar aqui falando, né, que eu quero esse, eu quero aquele, porque daí a relação é inevitável, né? Eu acho que a gente tem que ter no elenco jogadores que realmente se completam em termos de característica. Isso sim. Tá? E com a saída de Cauã, a gente vai encontrar um outro jogador para estar junto conosco e numa hora ou de outra hora ser escolhido para iniciar ou para entrar durante o jogo, que realmente são questões importantes. Às vezes o jogo se desenha para uma característica de atacante e tê-los é fundamental. Porque não adianta às vezes você ter volume pelos lados, se você não tem um grande cabeceador, por exemplo. Você vai cruzar na área para quê? Né? Para perder a bola e tomar contra-ataque. Então, preencher isso é realmente uma ideia de quem faz gestão de grupo e a gente está atento a esses detalhes. Boa noite, gente. Obrigado, Boa Manu. noite, bom domingo. É isso, o Mano respondeu aí como sempre responde, de maneira muito clara. O que me incomoda às vezes é que ele está muito calmo com uma situação tão complicada assim. Matematicamente, mesmo que o Fluminense ganhe os seus jogos aí, pode chegar a 17 pontos, o que fica muito difícil de se classificar. Então, não tem como ficar colocando esse tipo de esperança aí no torcedor. E entendo, tá, que para alguns o Campeonato Carioca ele não é tão importante, tão relevante como para mim também, sinceramente, não é. O que incomoda é não conseguir se classificar por conta de um desempenho tão ruim, tá? O problema do Fluminense hoje é que o Fluminense joga mal. Eu tava acompanhando ali a transmissão do jogo num canal específico ali de YouTube, fazendo a transmissão. Olhando ali o chat, cara, todo mundo tá insatisfeito, tanto com a maneira como o time se comportou em campo, no sentido de criação, tá? Assim, não na parte física, não na parte de entrega. O Fluminense se recuperou fisicamente. O Fluminense, no começo do ano, era um time praticamente morto. E nos últimos 2 jogos, contra Vasco e Flamengo, o Fluminense, sim, conseguiu manter um ritmo satisfatório no jogo todo. Nosso grande problema é criação, cara. E nosso grande problema, pra mim, é Mano Menezes. Tem muita gente, inclusive, aí pedindo pro Diniz voltar, o que eu acho, assim, que não faria muito sentido. Acho que seria um movimento ali impossível de acontecer, mas ainda que ele fosse possível, pra mim não faz muito sentido. A gente demite o Fernando Diniz porque tá indo mal no Campeonato Brasileiro, deixou o time na zona de rebaixamento, chama o Mano Menezes, ele livra o time de ir pra Série B, e daí a gente entrega o time de novo pro Diniz. Isso pra mim não faria muito sentido, apesar de hoje, sinceramente, preferir um Diniz maluco em campo, criando um monte de chance, tomando gol, fazendo gol e o Fluminense competindo, do que ver um Fluminense burocrático, tocando bola de lado, sem nenhum modelo de criação, sem nenhum propósito, sem nenhum... assim, sem um desenho de jogo tático que a gente entenda assim, que um time que entra para ganhar o jogo, não para empatar, como sempre parece que o Fluminense está fazendo. Eu preferia ver o Diniz hoje do que ver o Mano Menezes. Mas esse foi o vídeo de hoje aí, esse é o pós-jogo de hoje. Quero saber aqui a sua opinião. Você acha que faz algum sentido pensar em Fernando Diniz de novo? Eu acho que é impossível acontecer, mas assim, eu quero ouvir a sua opinião para ver o que as pessoas acham tanto do trabalho do Mano Menezes quanto da saída do Diniz. Eu falei lá na época que para mim não deveria ter sido demitido, porque eu acho que o Fluminense conseguiria ter se recuperado, tá? Independente se foi o Mano Menezes ou o Fernando Diniz, cara, o técnico que assumisse muito provavelmente conseguiria recuperar o Fluminense, porque o Fluminense tinha um time melhor do que os times que estavam ali na zona de rebaixamento. Essa é uma percepção minha. E eu queria saber aqui o que você pensa a respeito. Me fala o que você achou do jogo de hoje, trabalho do Mano Menezes, Fluminense aí eliminado do Campeonato Carioca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, cara, muito obrigado e até a próxima.